Doutor Saúde de hoje, nós vamos falar sobre acidente vascular cerebral, ou, como popularmente é conhecido, o derrame cerebral. E a nossa convidada de hoje é a neurologista doutora Maria Eugênia Simma. Tudo bem, doutora Maria Eugênia? Tudo bem, Ademar. Obrigado pela sua participação. Eu Acho que que agradeço. temos muito o que aprender hoje aqui. A oportunidade de falar um pouquinho sobre AVC. Doutora Eugênia, defina pra gente, então, o que vem a ser o acidente vascular cerebral ou o derrame cerebral. Então, o AVC é o popular derrame e são as iniciais de acidente vascular cerebral. Existem dois tipos mais conhecidos, como o isquêmico e o hemorrágico. O acidente vascular isquêmico ele é um entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro. E no hemorrágico acontece o rompimento de uma artéria. E aí o derrame de sangue, como o pessoal fala. Dependendo da região onde acontece isso, vai ser o sintoma que o paciente vai apresentar. Doutora Maria Eugênia, e quais seriam as causas do derrame cerebral? O derrame ele tem mais de uma causa. São várias, né? Elas são bastante conhecidas, né? A pressão alta, o diabetes, o nível de açúcar, de colesterol, de gorduras no sangue muito alto, o sedentarismo, a falta de atividade física, a obesidade, tudo isso contribui para acontecer o AVC. No caso do acidente vascular hemorrágico, principalmente a pressão alta é o que determina que aconteça, né, o acidente vascular. O principal causador, né? Isso. Bom, ocorrendo o derrame, como a pessoa diagnostica? Quais são os sintomas que a pessoa pode perceber que está se tratando de um derrame? Então, bem didaticamente, né, as pessoas em casa podem identificar ou suspeitar que alguém esteja tendo um derrame. Os sintomas mais comuns, como a gente pode ver na imagem, são a boca torta. Então, a pessoa, de repente, entorta a boca ou fala enrolado de uma forma diferente, que a família estranha, de uma hora para outra. A perda de força, a fraqueza num braço ou numa perna. Não consegue mexer, né? Não consegue mexer, ou tem dificuldade, está pesado o braço, ou a perna começa a mancar de uma hora para outra, né? A perda do equilíbrio, às vezes a pessoa começa a andar como se estivesse bêbada. Não consegue parar em pé às vezes também. Isso, e isso é de uma forma muito súbita, né? Nesses casos a gente pode desconfiar de que seja um AVC e a pessoa deve ser encaminhada para um serviço de urgência para passar pela avaliação médica. E como agora eu faço um diagnóstico para confirmar esse AVC? Então, o paciente chegou na unidade de emergência. A partir da história que ele traz ou que a família traz de casa e no exame físico do médico, a gente tem a suspeita. E aí vão ser realizados alguns exames. O exame de entrada, o que mais ajuda nessa fase é a tomografia de crânio. Na tomografia a gente pode diferenciar o isquêmico do hemorrágico e em seguida fazer alguns outros exames para tentar descobrir o porquê a pessoa está tendo aquele AVC. No Doutor Saúde de hoje, nós estamos falando sobre AVC, ou acidente vascular cerebral, conhecido derrame cerebral. Doutora Maria Eugênia, como é feito o tratamento do AVC? Bom, para o AVC isquêmico, que é o mais comum, existem alguns lugares que têm um método para desentupir essas artérias, mas o mais comum que a gente consegue fazer na maioria dos lugares é tratar o que está acontecendo. Então, o paciente, ele geralmente tem um histórico de pressão alta, de diabetes, de uma descompensação desses quadros de base, e isso é muito possível que se controle na hora da urgência, da emergência.
Enquanto vai sendo investigado, vão sendo descobertas outras causas. Se é um entupimento de uma artéria grande, que ela pode ser colocado um stent, que é aquela molinha que colocam na cirurgia do coração, é a mesmo princípio. Para dilatar a obstrução, né? Isso. O stent ele abre e deixa a artéria e deixa o fluxo passar. Então existe esse tratamento e, dependendo de outras causas, podem ser feitos outros tratamentos. O AVC, normalmente, a gente espera que aconteça em pacientes idosos, pacientes acima de 60 anos de idade. Mas existem AVCs em pacientes jovens. Isso não é o normal, não é o corriqueiro. Então, sempre que a gente tem um AVC em paciente jovem, tem que ser investigado. Outras causas que não essas que a gente conversou. Fugiu do habitual, né? Isso, causas genéticas, as trombofilias, que são doenças que entopem os vasos. Então, isso tem que ser lembrado. E no caso do AVCH, o hemorrágico, existem casos que é necessária cirurgia para drenar, tirar aquele sangue daquela região que às vezes está apertando o cérebro, né, comprimindo. E existem casos que não é necessário, que o sangramento é pequeno ou a região não é uma região muito importante, né, eloquente, que a gente fala. No AVC hemorrágico, então, a cirurgia para retirar o sangue é de urgência, vamos dizer. Em alguns casos, quando a causa é um aneurisma que rompeu, às vezes é necessária a clipagem, que a gente fala, que é por um grampinho naquele aneurisma, que nada mais é que um saquinho na artéria, ele é uma bochechinha. E com a pressão alta, né, do indivíduo, ela pode romper e extravasando o sangue. Então, como se fosse uma bexiga, vai? Exatamente. Vai dilatando e estoura, né? E aí existem esses dois tipos de conduta. Pode precisar operar e às vezes não é necessário. Perfeito. Alguma dica, alguma recomendação para a população em como evitar o AVC? Acho que é importante que se diga que existem fatores que a pessoa, a população pode fazer para evitar um AVC. São bem conhecidas de todo mundo, né? Isso é bem difundido. Então, na verdade, o AVC isquêmico, que é o mais comum, ele acaba sendo considerado uma complicação de um hipertenso, de um diabético, de uma pessoa que tem o colesterol alto, que não está bem controlado. Às vezes acontece mesmo estando controlado. Imagina se não controlar. Então, a gente sempre orienta a população, né, de estar fazendo o tratamento indicado, o uso das medicações que foram indicadas pelo seu médico e a importância da atividade física. A prática da atividade física, ela mantém a circulação saudável, nosso sistema circulatório saudável. E eu tenho menos chance de ter esses entupimentos. A gente costuma dizer que o AVC e o infarto são a mesma doença, só que em lugares diferentes, né? O infarto do coração é quando entope uma artéria que leva sangue para o músculo do coração. E do cérebro, quando não vai oxigênio para o cérebro. Mas o mecanismo é muito semelhante. Então, pressão alta, diabetes, colesterol, sedentarismo, a mesma história. Então, o indivíduo pode e deve, né, controlar isso. E tem hábitos também que são 100% controláveis, que é o cigarro, o álcool, as drogas. Então, acidente vascular em jovem tem muita relação com o uso de drogas. Então, são escolhas nesse caso. Muitas vezes o diabetes, a pressão alta, tem um componente genético. Então, a pessoa pode colaborar até um certo tanto, mas ela tem uma predisposição genética a ter a doença. Essas coisas que a gente falou agora não, né? São escolhas, então são totalmente preveníveis. Então é importante que tenha atividade física, que tenha uma alimentação balanceada, né? Que tenha verduras, frutas, todos os grupos alimentares, se necessário orientado por um nutricionista, se tiver disponibilidade. Eu acho que a dica é essa, né? Existe como diminuir a chance de ter um AVC.
E é importante que se diga, porque os pacientes, depois que tiveram AVC, vêm com a gente e acham que tá tudo bem e que não vai acontecer mais nada. A chance de uma pessoa que já teve um primeiro AVC ter o segundo é maior do que quem nunca teve. Então, por isso a gente entra com algumas medicações específicas para não deixar acontecer, para tentar não deixar acontecer um segundo AVC. Regina, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre AVC e estou à disposição. E o Câmera Livre vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo encontro.